Hello guys, how are you all doing? I hope you're all doing amazing, doing fine because I am excellent and I am extremely happy to be here again with you because today we're gonna be studying this topic here, the prepositions prepositions in English in, on, and at. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o tópico preposições em inglês com a ênfase em in, on and at. Claro que esse tópico é muito extenso, mas geralmente as preposições que mais causam problemas para os brasileiros, para nós brasileiros, são as preposições in, on and at. E por isso eu preparei uma maratona, mais uma vez, vídeo completo, gente, do começo até o final das preposições aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para dar aquela força. Estamos com a meta de chegar em 100 inscritos esse mês, então conto com a sua colaboração. Não se esqueça, todo o material que eu utilizo aqui, eu sempre deixo fixado na descrição desse vídeo, então você pode acompanhar junto comigo, pode utilizar o material, fazer edição, mandar para o seu amigo, não importa, o material é seu a partir do momento que você faz o download dele, tá bom? Então hoje, como eu fiz o tópico aqui, coloquei para vocês aqui, nós temos as preposições in, on e at. Não dá para falar sobre todas elas em um vídeo, porque ficaria muito longo e muito cansativo. Por isso, na aula de hoje, nós vamos aprender somente a preposição in. O que ela é, o que significa, como usar. Na próxima aula, nós falaremos sobre on e, posteriormente, na nossa última aula, nós falaremos sobre at. Pode ser assim? Tudo bem? Então, deixa sua curtida aqui embaixo antes desse vídeo começar, tá bom? Então, vamos embora. Vamos começar aqui, ó. Eu preparei esse material aqui para vocês lá no Canva, que vai ficar lindinho aqui, ó, dessa forma, tá? Continua sendo o Google Docs, só que um pouquinho, gente, deixa eu ver aqui se é possível, um pouquinho mais elaborado. Esse daqui é um pouquinho mais elaborado do que aqueles outros que eu costumava fazer, que eu costumo fazer. Então, vamos falar aqui um pouco. Teacher, o que são preposições? Estou na dúvida, ainda não sei. Preposições são palavras que nós utilizamos para unir uma frase e dar um sentido e uma conectividade maior entre uma frase e outra. Por exemplo, assim, ó, quando a gente fala em português, eu sou Brasil. Se eu preciso conectar para falar do, isso é uma preposição. Eu sou do Brasil. Geralmente são palavras pequenininhas que funcionam como conectivo. Eu estou casa. A gente não fala eu estou casa. Eu estou em casa. Eu estou na escola. Eu estou na Flórida. Viu como é que é? Isso é de tal pessoa. Isso é do professor. Então, as preposições, gente, são essas palavras pequenas, geralmente, que nós utilizamos como uma ligação, uma conexão entre uma parte da frase com a outra, uma oração e outra, uma frase e outra, tá bom? Então, isso é a primeira coisa que você precisa saber. Agora, a respeito da preposição in, o que é a primeira coisa que você vai saber sobre ela? In, quando nós vamos traduzir, ele pode significar no, pode significar na, pode significar em. Então, gente, tudo depende, esse significado no, na, em, depende da frase, tá? A tradução de in é sempre de acordo com a frase que ele está, porque você já vai entender logo lá pra frente. E, de modo geral, nós utilizamos in para falar que algo, alguma coisa, algo ou alguém, não importa se é uma coisa ou se é uma pessoa, está dentro de uma área ou de um local específico. Inclusive, a tradução ali de in também pode ser dentro, tá bom? Dentro de alguma coisa. Mas às vezes pode ser que seja uma coisa bem fechadinha, ali onde você vê os compartimentos, os lados da coisa, mas às vezes pode ser uma área muito grande, por exemplo, dentro de um país, dentro de uma casa, ou, por exemplo, dentro de uma escola, tá vendo? Então, pode ser um compartimento bem fechado, mas não necessariamente
E pode ser também um compartimento que você não necessariamente vê essas divisões, tá bom? Por exemplo, um país, a gente não vê a separação assim de um país visual, mas a gente sabe que existe uma fronteira e a partir da fronteira vai ser outro país, por exemplo, tá? Então, essa preposição in nós utilizamos aí com esse sentido de dentro. Pode ser realmente dentro de algo que você pode ver a coisa ali dentro, mas pode ser dentro de uma área, tá? Isso é a primeira coisa. Tradução, teacher, de in, no, na, em, depende do contexto. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês e aqui cada um deles eu vou falando separadamente. Primeiro exemplo, he is in the lake. Ó, olha o pedacinho aqui. Vou circular para vocês. He is in the lake. Ele está no lago. Nós podemos traduzir no lago? Sim, não tem problema. Mas qual que é a ideia? Ele está dentro do lago. Tá? Então, a ideia que a gente quer passar é que ele está dentro do lago. Você entende isso? Dentro do lago. A palavra lago a gente pronuncia lake. Lake. Vamos comigo de pronúncia? Deixa eu diminuir aqui que eu gosto de mostrar para vocês, ó. He is in the lake. That's perfect. Então, ele está, ó, dentro do lago, ele está no lago. Dentro do lago. Ok. Vamos para a próxima. They have a house in the countryside. They have a house in the countryside. Eles têm uma casa in the countryside. Vamos comigo? In the countryside. Perfect. Countryside significa interior. Por exemplo, eu moro no interior, então seria basicamente isso daqui, ó. Eles têm uma casa no interior. Lembra quando eu falei de falar sobre dentro de uma área ou de um local específico? Eles têm uma área dentro do interior, basicamente é nesse compartimento, que é uma área da cidade um pouquinho mais isolada do que as cidades grandes, cidades urbanas. Next one. He went for a walk in the park. Ele foi caminhar, ele foi para uma caminhada no parque. Então, eu estou usando in aqui de novo, ó, in the park, porque eu quero dizer que ele foi para uma caminhada ali na área do parque. Então, para quem é de Goiânia, para quem é do Brasil, acho que tem muito essa questão de parques que tem pistas de caminhada ao redor, around the park or in the park. Ou às vezes áreas de caminhada dentro do próprio parque. Então, o que eu quero dizer aqui nessa frase é que, tipo, ele foi para uma caminhada no parque, na área ali que pertence àquele parque. Let's go next one. I left my keys in the drawer. I left my keys in the drawer. Drawer significa gaveta, gente. Então, eu deixei as minhas chaves na gaveta. Nesse caso, a gente já está vendo um compartimento mais fechadinho, que dá para ver as divisas, as separações, mas continua com a mesma ideia de que é dentro, tá bom? Vamos continuar. Let's go. The baby got lost for 3 hours in the mall. The baby got lost for 3 hours in the mall. O bebê ficou perdido, I'm sorry. O bebê ficou perdido por 3 horas no shopping. In the mall. Teacher, por que estou usando in the mall aqui? Poderia ser outra coisa? Sim, poderia ser em outros contextos, mas no nosso aqui, eu estou querendo falar que ele ficou preso por 3 horas dentro do shopping. Então, ali dentro da área do shopping, todo mundo procurando, mas ele estava ali, in the mall, inside, tá? Na parte de dentro do shopping. Próxima frasezinha. The cat is in his house. The cat is in his house. O gato está na casa dele, dentro da casa dele. Tá? Na casa que pertence ao gatinho e ali é o local que ele está. Next one. Are you in the bedroom? Are you in the bedroom? Are you in the bedroom? Você está no seu quarto?
ou seja, dentro do seu quarto, tá bom? Então, quando a gente está falando sobre as partes da casa, eu estou na sala, estou na cozinha, estou no quarto. Geralmente, dentro de casa, a gente sempre usa in. Onde você tá? Hey, where are you? I'm in the kitchen. Tô na cozinha. I am in the living room. Tô na sala de estar e assim vai. Essa, gente, essa ideia de compartimento, por que que eu tô reforçando bastante? Porque é o mais importante. Essa ideia de compartimento dentro de uma área é a coisa mais importante que você precisa aprender sobre o when. Porque logo, logo nós vamos passar para outras coisas que vão te ajudar a ter essa ideia aí do compartimento. Segundo uso de in. Olha, o primeiro foi com questão de área, dentro de alguma coisa. Agora, uso de in com período de tempos. Ou seja, nós usamos in quando nós estivermos falando de alguns períodos de tempo em inglês. Quais são eles? Meses, partes do dia, anos, por exemplo, 1993, 1994, 2015, não importa. Estações, winter, inverno, summer, verão, autumn, outono, spring, primavera. Décadas, década de 80, década de 60, década de 50, usamos também in e usamos in também com séculos. Teacher, essa que você está falando vai ser sempre assim? Sim. Todas as vezes que eu quiser falar de meses, entre aspas, que eu quiser falar de partes do dia, tá? De manhã, de tarde, à noite, anos, 2000, 2005, 2010, 1963, 64, eu uso estações no geral, décadas e séculos. Agora, vamos nós aqui juntos para os exemplos, porque é aqui nos exemplos que as coisas vão ficar claras para vocês. Primeiro exemplo. I was born in 1995. Comigo a pronúncia I was born in 1995. O que acontece nessa primeira, gente? Do que eu tô falando aqui? Por que eu tô usando in? Vamos comigo para vocês entenderem. Porque eu estou falando... Deixa eu voltar aqui. Porque eu estou falando de um ano, não é? Olha o ano aqui. 1995. Logo, eu tenho que usar in. Então, vou colocar aqui na barrinha ano. Ok? So, anos. Então, bem aqui. I was born in 1995. Próxima frase, vamos comigo. They went to New York in April. They went to New York in April. Ok? Eles foram para Nova York em abril. O que acontece aqui, ó? Olha o que eu falei. Meses. Meses do ano nós sempre usamos in. Então aqui vou colocar nossa barrinha meses. So, vamos embora. Our marriage anniversary is in December. Vamos comigo de pronúncia, Our marriage anniversary is in December. Nosso aniversário de casamento é em dezembro. Nesse caso, continua com a mesma regra, só reforcei porque continuamos falando de meses. Meses do ano, in December. Então, vamos para o próximo. Now, próximo, segura nesse aí, gente, é importante. Can I see you in the morning? Can I see you in the morning? Eu posso te ver pela manhã ou de manhã, não importa se é pela ou de, é a mesma palavra, ó. E a gente vai usar sempre esse daqui, ó, in the morning. Aí aqui, teacher, se fosse à tarde, mesma coisa, in the afternoon. In the afternoon. Ó, de manhã, de tarde. E observa que aqui eu não coloquei o período da noite, porque o período da noite em inglês tem uma exceção. Nós não podemos falar in the night, tá bom? E aí segura que eu vou falar para vocês lá no final da aula, já. No final dessa etapa aqui eu falo com vocês. Próxima frase. She has two jobs. She has two jobs. In the morning, she works at the
at the cafe, and in the afternoon, she takes care of 2 babies. So she has 2 jobs. In the morning, she works at the cafe, and in the afternoon, she takes care of 2 babies. Ela tem 2 empregos. De manhã, in the morning, pela manhã, ela trabalha num café, numa lanchonete, e in the afternoon, à tarde, ela cuida de 2 bebês. She takes care of 2 babies. Então, basicamente, nós temos aqui in the morning, in the afternoon, os períodos do dia que nós usamos in the. Não pode ser só in morning, tá? Tem que ter esse the nesse caso dessa frase. Próxima frase. In the 80s, então as duas são de períodos do dia, tá? In the 80s, cigarettes were popular. In the 80s, cigarettes were popular. O que acontece aqui, ó, gente? Quando nós estamos falando de décadas, o que é esse 80s? Esse Szinho que tá ali é para indicar década. Já vou deixar a tela maior para vocês entenderem. Quando a gente está falando de décadas, na década de 50, de 80, de 60, nós sempre usamos in the e a década. Por exemplo, assim, na década de 70, in the 70s. E coloca no plural, tá bom? In the 70s. Na década de 50, in the 50s. Década de 80, in the 80s. Nos anos 90, in the 90s. Tá bom? Então, essa coisinha que vocês estão vendo aqui, ó, esse Szinho aqui é para indicar 80s, tipo, da década, é o Szinho que nós usamos para falar de décadas. Então, ó, na década de 80, cigarros eram muito popular, were popular. Então, aqui a gente está usando o in porque nós estamos falando de décadas. Próxima, veteran soldiers won the Nobel Prize in the 21st century. Veteran soldiers won the Nobel Prize in the 21st century. Soldados veteranos, é tipo soldados veteranos de guerra, ganharam o prêmio Nobel no século 21, gente. Olha, de novo, in the, porque quando eu falo de séculos, eu tenho que usar in. Então, tem que ser in the 21st, século 21. Então, usamos aqui de novo. Agora, nós temos ali os dois últimos que são estações. Quando nós estamos falando de estações em inglês, então, estações do ano, verão, inverno, nós sempre usamos in. Só porque aí não precisa pôr o the, tá bom? É só in. Então, aqui nós temos o exemplo. In summer, the temperature gets high in Brazil. In summer, no verão, the temperature, a temperatura, sobe, fica alta no Brasil. Gets high in Brazil. Próxima frase. I love go skiing in winter, sorry. Eu amo, como é que é o nome, gente, disso daqui? Esquiar, go skiing. Esquiar no inverno. Viu que ali, ó, in winter, eu tive que colocar in, e in summer, no verão também. Se você for falar de qualquer outra estação do outono e também da primavera, continua a mesma coisa. Teacher, como que eu posso fazer para memorizar isso daqui, gente? Praticar muito. Praticar muito e escrever, tá? Escrever isso daqui, ó, meses, parte do dia, anos. O legal é porque, ó, quando você pensa em período de tempo, já ajuda, porque a gente tem mês é um período de tempo, parte do dia é um período de tempo, anos é um período de tempo, estações também, porque dura um período de cada mês, né, tipo 2, 3 meses mudam a estação. Então, basicamente é isso. Vamos lá, exceção. O que eu falei para vocês? Cuidado que com os períodos do dia, nós falamos in the morning, de manhã, pela manhã, in the afternoon, à tarde, e in the evening, que é tipo de noitezinha antes de escurecer de verdade, aquele período tipo 6, 6:30, 5, 5:30 mais ou menos. O que acontece? À noite, nós sempre dizemos at night. Então, tá bem aqui, ó, pequenininho, não sei se vai ser possível ver, mas tá aqui, ó. Exceção, não utilizamos in para se referir ao período da noite. Ao se referir a esta parte do dia, utilize at night. Então, he goes to the bar at night. Ele vai para o bar à noite.
The service will be at night this week. Service é tipo culto. O culto será à noite essa semana. Viu como é que a gente faz? Então, quando for à noite, cuidado, nunca fala in the night. Não vou falar para você que está errado, porque pode usar in the night, mas o sentido não é o que você quer dizer. O sentido é muito diferente, então ignora por enquanto, tá bom? Vamos passar agora, gente, para o nosso próximo uso de in. Então, nós já vimos in para falar dentro de um compartimento, dentro de uma área. Nós já vimos in para falar de períodos de tempo no geral, meses do ano, estações, partes do dia e assim vai. E agora nós vamos ver o in, o uso de in com lugares. Nós usamos in para nos referirmos a cidades, estados, países e bairros de modo geral. Então, olha, gente, acaba que entra naquela questão do in lá em cima, dentro de uma área, né? Mas olha só, se você já jogou aquela brincadeira lá do stop, muita gente conhece de stop, muita gente conhece por a dedonha, mas o importante é o quê? Ó, CEP. Pensa nessa palavra CEP, cidade, estado, país. Pensa nessa palavrinha, sempre que você tiver dúvida, você vai pensar o quê? Ó, CEP. Quando for cidade, estado ou país, eu sempre uso ele, tá bom? E tem um a mais aqui, né? Porque é os bairros de modo geral. Então, primeiro exemplo, they are living in Orlando. They are living in Orlando. Olha o in. Eles estão vivendo, morando em Orlando. Teacher, por que eu estou usando in? Porque eu estou falando de um país, uma cidade. Tá bom? Então, basicamente, this is it. Aqui, Orlando, uma cidade, tá bom? Próxima. I have been living in Bela Vista de Goiás for almost 15 years. I have been living in, olha o in. Eu moro em Bela Vista, eu tenho morado em Bela Vista por mais ou menos 15 anos, por quase 15 anos. Olha o que acontece de novo. Estou falando sobre cidade, estado, países. Vou usar a palavra in. Tá compreendendo isso daqui, gente? Bem tranquilinho essa questão de cidade, estado, país, né? Vamos pro próximo, ó. There are many traditional foods you can eat in Brazil. There are many traditional foods you can eat in Brazil. Há muitas comidas tradicionais que você pode comer in Brazil. In Brazil. Porque eu estou falando de um país. Então, you can eat in Brazil. Você pode comer no Brasil. E viu, gente, que a tradução depende do que tá? Porque aqui eu coloquei no Brasil, porque a gente não fala em Brasil. Nós falamos no Brasil. E assim vai. Vamos para a próxima. He is in São Paulo. He is in São Paulo. Ele está em São Paulo. Então, nesse caso, estou falando de um estado, o estado de São Paulo, eu vou usar também a palavra in. He is in São Paulo, he is in Brazil, he is in Bela Vista e assim vai. Próxima, Everybody Hates Chris takes place in Brooklyn. Everybody Hates Chris takes place in Brooklyn. Todo mundo odeia o Chris acontece, tipo, aquela série acontece no Brooklyn. Olha, o que é o Brooklyn? Um bairro, é uma vizinhança. Então, Everybody Hates Chris takes place in Brooklyn. Você see? Então, a gente tem esse in, porque quando a gente fala de bairros, de modo geral, a gente usa in. Próxima frasezinha, deixa eu crescer. The coffee shop is in Eastern New York. The coffee shop is in Eastern New York. O shopping, que tipo, na verdade não shopping, é a lojinha de café, tá? A cafeteria, thank you. Agora meu cérebro funcionou. A cafeteria é, ou fica no caso, na rua Eastern New York, que é o nome de uma rua de Nova York, tá bom? Então, nós temos essa rua, in Easter. Viu que continuamos usando in, porque eu tô falando de o nome de um bairro, aliás, tá? Easter, num bairro em Nova York. Easter, New York, mesma coisa ali do Brooklyn, que é um bairro, rua
Na verdade, a gente não usa in, tá bom? Só eu confundi o nome da palavra. Então, essa parte, gente, falamos um pouquinho sobre in com cidade, estados e país e bairros, vizinhanças que nós dizemos em inglês, tá bom? E vamos fechando a aula com esses pedacinhos aqui. Utilizamos in para dar nossa opinião sobre algo. Então, esse daqui é bem específico mesmo. Quando nós queremos falar assim em português, na minha opinião, você não deveria abrir o salão aos domingos. Na opinião dela, mas geralmente a gente usa para falar da própria, né? Ela disse que é a opinião dela, mas pra gente falar na minha, a gente vai fazer o quê, ó? In. E continua. In my opinion. In. Olha o somzinho da língua encostando no céu da boca. In my opinion, English should be a subject took seriously in school. Na minha opinião, inglês deveria ser uma matéria levada a sério na escola. Então, we have this. Próxima. In my opinion, I think the blue dress suits better on you. Na minha opinião, in my opinion, eu acho que o vestido azul cai melhor, fica melhor em você, cai bem em você. In my, her, your, his, tarará. O que eu tô colocando aqui para vocês? Ó, esse é bem facinho, só tem que lembrar aqui para falar da sua própria opinião ou da opinião de terceiro, a gente usa in. E aqui eu coloquei, ó, in my, na minha, na sua, na dela, na dele, na deles ou delas. Aqui, in her opinion, na opinião dela, in his opinion, na opinião dele, in their opinion, na opinião deles. Tá? Pode usar também com outras pessoas, tá bom? Esse aqui não tem muito o que dizer porque ele é muito específico, gente. Só tem que gravar essa frase. In my opinion. In my opinion, Brazilian coffee is the best in the world. Na minha opinião, o café brasileiro é o melhor do mundo. So, see? A gente usa. E aqui, por fim, gente, a última coisa, a última situação que nós temos aqui do in. Utilizamos in para falar sobre um período de tempo no futuro. Então, geralmente, não importa se seja um futuro bem próximo, tá? Alguma coisa assim, daqui 2 minutos, daqui 1 minutinho. Mas se é um tempo no futuro, geralmente nós utilizamos in. Por exemplo, assim, eu viajo em 2 semanas. Que a gente fala em português daqui, né? Daqui 2 semanas. Eu chego em 3 minutos. Eu chego daqui 3 minutos. No inglês, esse daqui a gente não vai usar, a gente vai usar em. Eu viajo em 5 dias, tá? O ônibus vai chegar em meia hora. Todos esses daí, quando a gente está falando desses períodos de tempo no futuro, geralmente nós utilizaremos in. Então, vou crescer aqui para nós lermos os exemplos together. Ok, so I will call you in 1 hour. Tudo bem. So, I will call you in 1 hour. Eu te ligarei in 1 hora, ou seja, dentro de 1 hora. Lembra que a gente falou que in, a gente está falando dentro de alguma coisa? Então, dentro desse período de tempo. Próxima frase. I will arrive at the station in 3 hours. Eu chegarei à estação de ônibus, à estação de metrô, em 3 horas. Deixa eu só... em 3 horas. Basicamente, nós temos isso aqui que tá com errinho, tá? In 3 hours. Tá, eu chegarei à estação de metrô em 3 horas. Próxima. She will return your class in some minutes. She will, não sei porquê, gente, eu já tava, she will return your class, não, your call. Ela vai retornar a sua chamada, ou seja, ela retornará a sua ligação in some minutes. So, she will, vamos comigo, she will return your call in some minutes. Então, ela vai retornar sua ligação em alguns minutos, dentro de alguns minutos. Estou todas falando do futuro, porque ainda não aconteceu. Próxima frase. I'm going to travel in 2 weeks. I'm going to travel in 2 weeks. Eu vou viajar em 2 semanas, ou seja, dentro de 2 semanas, daqui 2 semanas. Posso usar qualquer outra. I'm going to Brazil in 5 days.
Eu tô indo pro Brasil em 5 dias. Se você quiser pedir alguma coisa, eu levo, tá? Basicamente, você vai usar. Então, períodos de tempo de modo geral, geralmente no futuro, temos uma tendência de usar in ao invés de outras palavras, ao invés de on, ao invés de at. Aqui eu trouxe para vocês, para nós fecharmos nossa aula, essa pirâmide, sabe? Na verdade, um gráficozinho mostrando, não é meu, tá? Peguei isso daqui da internet, não sei quem criou, mostrando aqui um pouquinho sobre o in, como usar. Então, ó, in é esse verdinho, tudo que tiver escrito em verdinho aqui é o uso do in, pode ajudar vocês, ó. E aqui tudo que eu falei, ó, countries, países, cidades, vizinhança, espaço fechado por um compartimento, séculos, décadas, anos, meses, semanas, estações, períodos de tempo, feriado e partes do dia. É muito legal ter isso salvo com você, porque pode te ajudar muito. Está vendo que o in, ele o que tem mais situações para você usar é in, porque ele é bem amplo. Quando nós chegarmos no on, você pode ver que vai afunilando um pouquinho mais. São menos situações que nós vamos usar. O at, menos situações ainda. Ele já está lá na pontinha. Então, se você quiser, na verdade, se você quiser não, você vai baixar aqui, porque eu vou deixar o link para vocês salvo bem aqui na descrição, tá bom? Então, deixa eu parar um pouquinho para falar com vocês. Essa é a aula de hoje sobre a preposição in. Claro, gente, que para vocês aprenderem como usar e não precisar ficar pensando, nossa, vou pôr in, vou pôr at, vou pôr qualquer preposição, é com a prática. Quanto mais você pratica e mais você estuda, melhor você fica nesses assuntos. Você vai ficando natural, porque a intenção é você praticar tanto que chegue ao ponto de ser natural, como andar de bicicleta. Praticou tanto que você faz de forma natural, como mandar uma mensagem no celular. Você já fez tanto que você nem precisa olhar para o teclado, você já está aqui conversando e consegue mandar uma mensagem. Então, essa é a intenção. O inglês também precisa ser praticado tanto a ponto de ficar mecânico, tá? E aí você consegue fazer de forma natural. Não se esqueça, gente, se inscreva aqui no meu canal para a gente bater a nossa meta do mês. Deixa um comentário aqui se esse conteúdo te ajudou. Eu sei que preposições é um assunto chato, muito difícil de entender, ou talvez a gente complica um pouco, né? Um pouquinho mais por querer explicação de tudo, mas tenho certeza que no final dessa maratona você vai sair daqui, ó, fera, tá bom? Vamos fechar. Um beijo. Se você precisa de inglês para trabalho, não se esqueça, logo até o final desse mês, mais ou menos, vou lançar para vocês um curso completo de inglês para entrevista de emprego. Então, se você estiver interessado, já deixa aí as manifestações nos comentários, porque esse curso vai estar sensacional para te ajudar na sua primeira entrevista de emprego. Thank you so much. See you next time. Bye bye. Have a good day. See you later.